Olá, eu sou Carolina Liboni, nutricionista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como identificar e lidar com a compulsão alimentar. Bom, nos dias de hoje é bastante comum, né, por decorrência até da pandemia, né, do isolamento social, da quarentena, mas isso não é um problema novo. Mas as pessoas estão relatando ter bastante dificuldade em lidar com a alimentação, porque estão comendo em exagero, estão tendo compulsão alimentar. Então, como lidar com isso, né? Bom, um primeiro passo é entender da onde vem essa vontade de comer em exagero, né? Primeiro, tem dois pontos bem importantes que eu gostaria de deixar claro para você tentar identificar se isso acontece na sua vida. O primeiro deles é ter o que a gente chama de mentalidade de dieta. Né? Se a gente tem crenças de que determinados alimentos engordam ou que a gente não deveria consumir esses alimentos, então, por exemplo, carboidrato engorda, não pode jantar, não pode comer depois das 6 da tarde, não posso comer doce nunca, chocolate é proibido, enfim, são muitas regras e muitas crenças. Se você vive de acordo com essas regras, se você infringe essas regras, você vai se sentir culpada. E aí, quando você se sente culpada, a tendência é pensar assim: já que eu estraguei tudo, que eu comi esse chocolate, que eu saí da dieta, eu estava fazendo tudo certinho e agora eu infringi essa regra, então, eu vou comer um monte mesmo e depois eu vejo o que eu faço. E aí você exagera, então eu vou comer pizza, vou tomar refrigerante, enfim, e depois você pensa numa nova dieta e de novo, né, você fica se sentindo culpada, frustrada, com medo de engordar, né, ou arrependida, e aí você vai tentar uma nova restrição e isso vai de novo te levar à compulsão alimentar. E tem pessoas que vivem nesses ciclos a vida inteira. E aí só vão aumentando de peso e vivendo no efeito sanfona. Então, esse é um primeiro ponto, viver nessa mentalidade de dieta, que são todas essas crenças acerca dos alimentos, né, de que alguns são proibidos, de que alguns são bons e alguns ruins. Porque quando você infringe essas leis, entre aspas, você vai se sentir culpada e vai exagerar mesmo. Outra coisa que se junta a isso, né, ou pode estar mais exacerbada em algumas pessoas, mas geralmente se soma à mentalidade de dieta, é o comer emocional, né? O comer emocional em si não é ruim, né? Nós comemos também por razões emocionais, então se a gente pensar lá desde que a gente era bebê, que a gente foi amamentado, então o bebê chora e recebe o cuidado da mãe, o carinho através da amamentação, então a gente já cria um vínculo emocional com a alimentação. Isso não é ruim. O que é ruim é quando a gente não consegue ou não sabe lidar com o que a gente está sentindo e usa sempre os alimentos para anestesiar ou para lidar com esses sentimentos, com essas emoções e, né, em vez de lidar e de entender o que está acontecendo, a gente está sempre mascarando, sempre abafando essas questões, né? E aí tá sempre comendo em exagero, não consegue parar de comer até tá muito cheia ou até que aquele alimento chegue ao fim, né? E aí a pessoa engorda ou a pessoa está prejudicando a saúde, isso se torna um problema. Então, isso também é bastante comum e tem aumentado bastante na pandemia, né? Sentimentos de angústia, de preocupação, de medo. Então, o que fazer para sair disso, né? Então, duas dicas importantes, né? A primeira coisa é você começar a ver os alimentos como neutros, né? Não existem alimentos bons ou ruins. O uso que a gente faz deles é que vai ser bom ou ruim, né? Todos os alimentos podem ter a sua vez na nossa alimentação e é importante a gente começar a ouvir os sinais do corpo de fome e de saciedade. Então, começar a confiar nos seus sinais de fome, se alimentar de acordo com a sua fome. Então, você se alimenta, por exemplo, você almoça, né, numa refeição, você come até ficar satisfeita, até ficar saciada, ou fica com um pouquinho de fome porque você tem medo de engordar e procura comer sempre pouquinho e depois você fica beliscando, você fica procurando um doce. Então, um primeiro passo seria confiar nos sinais do seu corpo e começar a confiar neles para se alimentar de acordo com eles, né? Então, ouvir também a sua saciedade, mesmo que a saciedade seja um pouquinho mais complexa, né? Sempre cabe um pouco mais.
mas começar a perceber, né, qual que é o limite do seu corpo. Esse seria um primeiro passo, mais básico. E outra coisa é quando você se percebe que está comendo no automático ou que está comendo em exagero porque está se sentindo incomodado ou nem sabe como está se sentindo, é ficar consciente desse momento e começar a perceber ou se perguntar o que, que eu estou sentindo agora, do que eu preciso realmente, será que eu preciso desse doce ou desse chocolate? O que eu estou sentindo agora, o que eu precisaria fazer ou falar, né? Que outros caminhos eu poderia buscar para lidar com isso, ou tentar pelo menos dar um nome para aquilo que você está sentindo. É raiva, é medo, né? Começar a ficar atento aos pensamentos também, que isso ajuda a identificar situações que estão deixando você incomodada ou aflita, enfim. Mesmo que esse não seja um caminho tão simples ou fácil, é o caminho para começar. Tá? Busque ajuda especializada de um nutricionista comportamental que pode te ajudar a reconhecer essas situações, né, e a entender como que você está lidando com o alimento, e depois uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo para te ajudar a lidar com situações que você considera mais difíceis, né, para conseguir separar o alimento da emoção, ou das preocupações, ou do medo, ou seja lá o que for que você está sentindo. Tá bom? Espero ter ajudado